Bom dia! Bom dia para você nessa quarta-feira, dia 20 de outubro. Gente, daqui a pouco acabou o ano. Estamos aqui reunidos para mais um devocional diário. Um tempo de devocional com oração, com a leitura da palavra. Sejam bem-vindos. O Instagram está chamando seus seguidores. Gente, para quem não sabe, o Instagram de novo tá mudando o algoritmo. E aí, bom dia, Tiago, seja bem-vindo. O Instagram de novo tá mudando o algoritmo. E quem não tiver com as notificações ativadas vai acabar sem saber quando a gente faz as nossas lives. Hoje, dia 20 de outubro, a nossa palavra é correndo em vão. Nossa leitura está em Romanos. Eu vou abrindo aqui enquanto o pessoal é avisado e vai chegando para a live. Romanos no capítulo 4. Eu vou mandar também aqui o aviãozinho para quem eu sei que participa das lives conosco e o Instagram não está fazendo a entrega, não está mandando os avisos de live. Te convido a fazer isso também. Mandar um aviãozinho para convidar as pessoas que gostam de participar com a gente. A gente até já sabe quem são as pessoas que aparecem, né? Conta pra mim aqui, como é que está começando o seu dia? Seu dia está sendo bom? Você vai fazer o seu dia ser excepcional? Bom dia, Bruna, seja bem-vinda. Estamos começando aqui o nosso tempo de devocional e oração com Deus. A palavra de hoje, então, tem o título Correndo em Vão. Diz assim o nosso devocional. Bom dia, Écio, seja bem-vindo. Quando meu amigo Roger iniciou a Maratona de Chicago em 2006, ele percebeu que havia algo no chão. Era um chip de um corredor, o dispositivo que cada atleta coloca no seu tênis para registrar a passagem por diversas estações de marcação de tempo durante a corrida. Bom dia, Andréia, seja bem-vinda. Então, se esse corredor não tem esse chip marcado no seu tênis, ele não registra a corrida, né? O percurso por onde ele passou. Aparentemente, um pobre corredor seguiria pelos próximos 42 quilômetros sem poder comprovar a sua participação na corrida. Que triste. Oficialmente, aquele corredor não estava participando da corrida. Não haveria o registro disso, mesmo que ele terminasse a maratona em tempo recorde. Isso não ia valer. Bom dia, Edu, seja bem-vindo. As pessoas que organizaram a corrida determinam as normas, independente de quão bem alguém corra. Se os fiscais dissessem que esse corredor não se qualificara, não estivesse identificado em cada um dos pontos que ele tinha que passar, porque simplesmente o chip do tênis dele não estava lá, não valeria.
a corrida dele. Ele seria mesmo desqualificado. De certo modo, o mesmo acontece com todos nós. Podemos correr o que parece ser uma boa corrida, fazendo coisas boas para os outros e obedecendo muitas normas. Bom dia, Axi, seja bem-vindo. Bom dia, Nancy. Nós estamos falando aqui o quão triste é quando a gente não consegue cumprir as normas. Correndo em vão é o título do nosso devocional. E ele está explicando uma situação de um corredor de uma maratona que por 42 quilômetros não teve o registro da sua corrida, porque no começo da sua jornada o chip que marcava a passagem dele pelos pontos obrigatórios, esse chip caiu do tênis dele. Então, os juízes, aqueles que determinavam as regras, dessa maratona, não conseguiam identificar a passagem dele. Isso quer dizer que é a mesma coisa que ele não tivesse corrido. Ele estava correndo em vão. 42 quilômetros em vão. De certo modo, o mesmo acontece com todos nós. Podemos correr o que parece ser uma boa corrida, fazendo coisas boas para os outros e obedecendo muitas normas. A gente sempre sabe o que é certo e o que é errado. Mas quando chegamos no ponto final, que é o céu, se já não nos assegurarmos que chegamos ao ponto final, que o nosso nome está registrado no livro da vida, crendo em Jesus como Salvador, não estaremos qualificados para entrar. Pensa que tenso seria você chegando lá no portão do céu e não te deixarem entrar. Mas Jesus, eu te conheço, eu sempre falei de você. Tem um versículo bíblico que diz: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Não adianta você ouvir falar de Deus, você falar de Jesus, falar de Deus. Se você não segue as regras do jogo, ele pode dizer: não te conheço. Olha que tenso isso. Pode ser que você esteja tendo uma vida de mentiras dentro da religião. Já imaginou? Eu não sei você, mas eu já passei por algumas religiões e que depois de estudar muito tempo, eu percebi que eram enganos. Eu achava que estava no caminho correto, achava que estava fazendo o que Deus queria de mim, e no final das contas, quanto mais eu me aprofundava, eu percebia que aquilo era uma farsa. Difícil isso, né? Gente, eu não nasci crente. Tem gente que tem esse privilégio, né? Bom dia, Matias, seja bem-vindo. A minha família de origem, ela é uma família espírita. E quando eu casei com um marido que era umbandista. Então eu frequentei centro de umbanda e durante algum tempo eu acreditei que aquilo era verdade. Até que Deus se revelou. Jesus veio me resgatar literalmente. Então, quando essa passagem fala, das pessoas que vão chegar até o céu e de repente chegando lá vão ouvir de Jesus: eu não te conheço, eu entendo perfeitamente o que essa passagem quer dizer. E eu espero sinceramente que você não atravesse esse tempo, que você realmente conheça a verdade do Evangelho, de Cristo, da palavra, do plano de salvação. Porque Jesus não é alguém que está na moda para você falar dessa pessoa. É como diz na palavra de Jó: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço face a face. Que a gente possa realmente conhecer face a face quem é esse Deus de verdade, o Deus vivo, que diz na Bíblia.
Então o nosso nome precisa estar registrado nesse livro da vida do Cordeiro, né? E isso só acontece quando nós cremos e confessamos Jesus como nosso Salvador. Dessa forma nós estaremos qualificados para entrar. E tem diferença também, né? Entre Jesus ser o seu Salvador e Jesus ser o seu Senhor. Tem diferença. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É a famosa passagem de João 14, no versículo 6. Você pode ler depois. Você está confiando em Jesus? É a pergunta que o devocional te faz hoje. Do contrário, você vai estar crendo em vão. Difícil, né? Crer em vão. Crer numa mentira. Você tem certeza que o Deus que fala com você é o Deus verdadeiro? Não é um Deus de mentira, não é um Deus de conveniência, não é um Deus que está na moda. Hoje tem tanta gente falando de Deus e de Jesus, né? Falando em nome de Deus e fazendo coisas que Deus nunca mandou fazer. Então você precisa realmente ter consciência disso. E como é que se tem essa consciência? Se não lendo a palavra e tendo intimidade com Deus, ouvindo a doce voz do Espírito Santo. A certeza, né? De que é Ele quem fala conosco. Você tem a certeza de que o seu nome está escrito no livro da vida? Bom dia, Milton, seja bem-vindo. Vocês que estão aqui comigo, responde para mim. Alguns eu já conheço. Eu tenho certeza que seu nome está escrito no livro da vida. Se existir alguém que não tenha certeza, depois me chama, eu te explico o plano de salvação. A gente pode conversar sobre isso. Matias escreveu aqui: fazem 19 anos que conheço a verdade e hoje vivo para a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que bom, né, Matias? E quão gostoso é esse tempo onde você vive o Evangelho como missionário, né? Fazendo missões para Deus, para Jesus. É tão bom a gente estar nesse lugar onde você ouve a voz dele diariamente e consegue distinguir, identificar qual é a vontade dele para o seu dia a dia. É um tempo extraordinário. Eu passei alguns dias na Jocum e a minha vontade era morar lá o tempo todo. Muito bom. Adriana, seja bem-vinda. Nós estamos aqui fazendo o nosso devocional. Ainda não começamos o tempo de oração. Que bom que você chegou. Então, que a gente possa ter a certeza de que Jesus é aquele que está guiando as nossas vidas e que a gente não esteja correndo em vão, como diz esse exemplo aqui do nosso devocional de hoje, né? Do corredor que corria sem um chip, sem identificação. Que a nossa identificação possa estar realmente nos céus, no livro da vida. Se pudéssemos adquirir a salvação por nós mesmos, Cristo não precisaria ter morrido por nós. Olha que profundo isso. Tem gente que acha que simplesmente porque ouviu falar de Deus e ouviu falar de Jesus, está salvo. Mas não conhece a verdade das Escrituras. Não conhece esse versículo que diz, que Jesus diz que Ele é a verdade e a vida e somente através dele se chega ao Pai. Não conhece o versículo que diz que somente confessando Jesus é que você vai ser salvo e que o seu nome vai estar no livro da vida. O meu povo perece por falta de conhecimento, diz na palavra, né?
A gente realmente escolhe caminhos errados por falta de conhecimento, mas que não nos falte a salvação por falta desse conhecimento. Que a gente possa sempre estar andando com Ele e ajudando novas pessoas a conhecerem a verdade, né? Bom dia, Raquel, seja bem-vinda. A nossa leitura de hoje, então, está em Romanos 4. Eu vou ler para vocês. A passagem aonde Abraão foi justificado pela sua fé. Diz assim a palavra: portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Diante dos homens se justifica pelas obras, se gloria pelas obras. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Essa foi a justificação de Abraão para a vida eterna. Crer em Deus. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Se você trabalha, o seu Senhor te deve o seu salário. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, a sua fé lhe é creditada como justiça. Apenas a sua fé de crer em Deus é justificado. É-lhe creditado como justiça. Exatamente, Romanos 4:6, Matias, diz assim. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem e a quem Deus credita justiça, independente das obras. Diz assim: como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas e cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Bom dia, Lari, seja bem-vinda. Gente, se Deus fosse realmente considerar toda a culpa do nosso pecado, nenhum de nós poderia ser salvo ou justificado. Então, que grande dádiva, que grande alegria, como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados, a ponto do Senhor não atribuir culpa. É isso que diz aqui em Romanos. Por isso eu sempre falo, se você está sentindo culpa por alguma situação pela qual você passou, saiba que não é Deus que está falando com você. O Espírito Santo não te culpa, ele não te condena. Deus é aquele que te justifica, que perdoa as suas transgressões. O Espírito Santo, ele te traz arrependimento para que você tenha o seu pecado perdoado, para que você se achegue a Deus e peça o perdão, para que você tenha consciência do seu erro. Mas de forma nenhuma Deus vai te colocar culpa sobre aquela situação. Então, comece a prestar atenção e tenha consciência nisso. Quem veio para matar, roubar e destruir foi o diabo, foi o inimigo. E é a partir dele que a culpa recai sobre você. Porque quando você está em comunhão com Deus, mesmo que você tenha pecado, o seu pecado é perdoado. E ele não lhe atribui culpa alguma. É o que diz aqui. Romanos 4, versículo 8. Destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Aos que eram da lei,
que seguiam a lei de Moisés, ou também aos gentios, que agora fazem parte da família de Deus pela fé, pela graça. Já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça, que é o que pode acontecer com você também. Sobre quais circunstâncias? Antes ou depois de ter se circuncidado? A fé de Abraão foi creditada como justiça, é o que justifica ele perante Deus. Antes ou depois de ele ter cumprido um item da lei? Já que todo judeu só era considerado judeu se fosse circuncidado. Não foi depois, mas foi antes. Por quê? Porque Abraão só foi circuncidado depois de adulto. Diz assim: assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como um selo da justiça de Deus, que trouxe a justificação até ele pela fé, quando ele não era circuncidado. E as crianças judias, elas são circuncidadas no seu 8º dia de vida. E Abraão não tinha circuncisão. Ele não era de uma descendência judia. Ele não seguia esse costume de circuncisão. Portanto, ele é o pai de todos aqueles que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles, a nós, os gentios que fazem parte da família de Deus pela fé. Filhos de Abraão pela fé. Não filhos de sangue, não judeus, não hebreus, mas herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, pela promessa que Ele nos deixa. Tem um versículo aqui que não faz parte do nosso devocional, mas está grifado na minha Bíblia. Eu quero aproveitar e ler para você. Fala sobre a promessa que Abraão recebeu. Mesmo estando Sara já sem vigor, perto dos seus 90 anos de vida, Abraão não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, que ele seria pai de multidões, que ele teria filhos. Mas foi fortalecido na sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir aquilo que ele prometeu. Você tem a plena convicção de que Deus é poderoso o suficiente para cumprir aquilo que Ele te promete? Ontem eu estava conversando com um rapaz, fiz uma caixinha de perguntas, na verdade, e aí ele dizia: estou tentando alinhar os meus planos com os planos de Deus. E eu fiz uma reflexão aqui. Quantas vezes a gente abandona os planos porque acha que eles não são de Deus, porque simplesmente a nossa fé não alcança aquele lugar alto que Deus pretende que a gente alcance. Eu estava conversando com o meu amigo Sidney ontem e a gente fez uma live e ele dizia: para você ter grandes sonhos, grandes planos, você precisa estar andando com um Deus grande. Então você tem algumas opções: diminuir a sua fé e os seus sonhos, ou fazer como Abraão fez, sendo fortalecido na sua fé, dando glória a Deus, sabendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir, independente do tamanho do sonho que Ele tenha colocado dentro de você.
lembrando que é Deus quem coloca em você o querer e o realizar, o sonhar e o executar. Você pode pensar que esses planos são seus, mas se eles estão alinhados com a palavra, são planos de Deus para a sua vida. Então não desista. Creia, aumente a sua fé ao invés de desistir. Então vamos orar, finalizando hoje a nossa leitura. Que a nossa corrida não seja em vão, que a nossa corrida seja computada como justiça pela nossa fé, que a gente não seja como esse corredor que correu 42 quilômetros sem ter considerado a sua participação, porque ele não seguia as regras do jogo, não estava com aquele chip implantado. Senhor, eu quero te agradecer por esse dia, te agradecer porque as tuas misericórdias se renovam mais uma vez sobre nós e porque o Senhor distribui sabedoria liberalmente a todo aquele que pede. Obrigada porque a tua palavra fala que o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Nós queremos estar aqui agora, Senhor, reunidos em Tua presença. A Tua palavra fala que onde 2 ou mais estiverem reunidos em Seu nome, ali o Senhor estará. Queremos alinhar, Senhor, as nossas expectativas contigo. Queremos correr essa corrida da fé, de forma que ela seja nos creditada como justiça, assim como foi feita com Abraão. Que os nossos medos não diminuam a nossa fé nem os nossos sonhos, mas que a gente possa cumprir o teu chamado. Que o sonho que o Senhor implanta dentro de nós tenha também um destino concreto, que o Senhor nos envie as instruções de como caminhar por esse caminho, até que a tua palavra se cumpra, até que o sonho que o Senhor colocou dentro de nós seja concretizado, até que tudo se torne real nas nossas vidas. Nós chamamos a existência, Pai, as promessas que o Senhor já liberou sobre nós e que ainda não vemos no nosso mundo material. Nós sabemos que todas as coisas o Senhor já providenciou desde antes da fundação do mundo, desde antes de estarmos aqui nessa terra ou até mesmo no ventre da nossa mãe. Que o Senhor abra as portas, aquelas que o Senhor abre e que ninguém fecha, e que nos leva para o nosso destino, para o nosso propósito, caminhando contigo. Ajuda-nos, Senhor, a aumentar a nossa fé, que nossa fé seja como aquele grão de mostarda, que apesar de ser a menor das sementes, se torna a maior de todas as árvores, que pode ser abrigo para outras pessoas, que pode ter folhas que curam, que trazem vida. Nós queremos viver essa vida em abundância. Escreve, Senhor, o nosso nome no livro da vida, daqueles que ainda não estão escritos, daqueles que não conhecem o plano de salvação, aqueles que ainda não foram justificados, Senhor. Eu entrego em Tuas mãos para que possam conhecer a verdade que libertará a todos nós, sabendo, crendo e confiando que o Senhor é o único caminho, que o Senhor é a verdade, que o Senhor é a vida e que ninguém vai ao Pai a não ser pelo Teu nome, pelo Teu Espírito, pela Tua presença em nossas vidas. Que a nossa corrida não seja em vão, Senhor. Não seja em vão como esse corredor do exemplo de hoje, que tinha perdido a marca,
o chip, a sua marca. Que nós sejamos marcados, Senhor, pelo sangue do Cordeiro, sendo justificados. Que o Senhor venha a ser o nosso advogado fiel e que o Teu Espírito Santo seja não somente o nosso Consolador, mas aquele que nos guia em todas as coisas, durante todo o tempo e principalmente nesse dia que se chama hoje. Abençoa o nosso trabalho, abençoa, Senhor, a nossa vida emocional, nos traz força, sustento, ânimo, vigor. Traz, Senhor, novidade de vida para aqueles que precisam. Nos dá força para levantar e continuar seguindo em frente. Não permita que nenhum de nós seja paralisado ou desista do caminho. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém. Bom dia para aqueles que chegaram por último, né? Chegaram por últimos. Bom dia, Fer, seja bem-vinda. Gente, a live termina agora, 8 horas da manhã. Vai ficar salva no meu feed. Amanhã eu te convido a estar de novo conosco, 7h30 da manhã, para a gente ter esse tempo de oração, de leitura da palavra, de devocional com Deus. E que o Senhor abençoe o seu dia. Que essa instrução que nós temos recebido todas as manhãs venha cada dia mais edificar o seu dia, o seu trabalho, a sua vida. Que o Senhor seja sustento para mim e para você. Bom dia, Claudineia, é isso? Seja bem-vinda. Amanhã espero vocês, 7h30 da manhã. Beijos, Deus abençoe a todos. Tamo junto até depois do fim.